certamente uma das piores atuações do Goiás no geral nesse Campeonato Brasileiro. O mais importante em uma partida tão direta quanto essa diante do Cuiabá são sim os 3 pontos. No vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês o que foi esse Goiás 1, Cuiabá 0 em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, inicialmente sobre essa escalação do Jair Ventura, um pouquinho diferente do que a gente havia imaginado aqui no decorrer da semana. A equipe que no primeiro tempo não se impôs, jogando dentro de casa, e muito menos usou a sua principal arma nessa Série A do Brasileirão, até mesmo em relação à última partida, na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Muito pelo contrário, ficou até mais próximo de levar um gol do que sair na frente do marcador, mas contando como sempre com a presença do Pedro Raul para marcar o seu gol e sair vitorioso nesse duelo dentro da Serrinha. No vídeo de hoje, quero comentar aqui com vocês o que foi esse duelo, trazer um pouco das análises, as escalações, a importância dessa pontuação atual do Goiás dentro do Campeonato Brasileiro e principalmente, um time que precisa muito de reforços para o segundo semestre. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também o nosso canal de cortes, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, e também o seu comentário do engajamento, O Goiás aí ganhou, pode colocar o seu coraçãozinho, alguma análise que você também tiver nesse duelo, sempre muito importante, agrega bastante aqui em nossos vídeos, combinado? Outro recadinho também que quero passar para vocês é de uma das nossas apoiadoras aqui do YouTube do Goiás News, a Sorte Golbet, que inclusive nessa terça-feira, na segunda-feira, melhor dizendo, já teremos diversos jogos, tanto na Série B do Campeonato Brasileiro, quanto também na Série C, para ressaltar aqui com boas cotações. Operário e Chapecoense se enfrentam às 8 horas da noite, assim como Sampaio Corrêa e CSA. Na Série C teremos Figueirense e Remo e diversos outros jogos, tanto na quarta-feira de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, enfim, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário da Sorte Golbet. Confere lá e já começa a fazer as suas apostas, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje. Falando inicialmente sobre a escalação do Jair Ventura, que foi um pouquinho diferente do que a gente havia comentado aqui no decorrer da semana. Era certo que o Maguinho não iria atuar na lateral direita, já que ele havia levado o seu terceiro cartão amarelo na partida diante do Corinthians. Dessa forma, o Dieguinho acabou caindo por aquele lado e entrando ali o Luan Dias na sua vaga, até com uma alteração interessante do Jair Ventura. Achei que ele mexeu certo, na teoria, daria um pouquinho mais de mobilidade e também de ofensividade à equipe esmeraldina, mas na prática realmente não deu muito resultado. O Juan também apareceu como uma novidade na lateral esquerda, na vaga do Dada Belmonte, nem ajudou nem prejudicou. Então, no geral, nessa escalação ali, essas mudanças iniciais do Jair Ventura, tentando uma coisa nova, mas que acabou não surtindo tanto efeito, apenas nas suas alterações no segundo tempo. Quero comentar aqui com vocês esse papel fundamental também do técnico esmeraldino na campanha até aqui no Campeonato Brasileiro. Então o Goiás começou o jogo até tentando uma outra jogada um pouquinho ofensiva, mas o Cuiabá era muito mais organizado no meio de campo. O Goiás realmente, nas suas questões dos dois volantes, jogando sem dois jogadores no meio de campo com essa referência de marcação, praticamente deixava apenas o Matheus Salles, o Luan Dias caindo mais como um ponta direita, o Elvis centralizado. Realmente o time ficou assim muito frágil, sem praticamente sendo inexistente no meio de campo, apenas as bolas lançadas na área, lançamentos, enfim, se o time já era bem limitado em relação a isso, quando enfrentou esse adversário agora, o Cuiabá, que era muito organizado, também tentava sair com a sua bola jogando. O Goiás faltou demais criatividade, até mesmo jogadores que mais exigem isso, um passe diferente do Elvis, ou até mesmo uma jogada individual do Vinícius, novamente não surgindo nesse jogo na Serrinha. Então o Cuiabá realmente ficou bem próximo de abrir o placar. A única chance perigosa que o Goiás teve foi praticamente a primeira chance perigosa do jogo. Até o Cuiabá havia chegado vez ou outra, mas sem exigir ali grandes sustos para o goleiro Tadeu, que no caso foi daquele passe do Elvis para o cruzamento do Vinícius. O Dieguinho tenta uma cabeçada ali em direção à pequena área, mas acaba esbarrando no defensor do Cuiabá, praticamente livre de marcação, não percebeu que estava tão livre, que dava até mesmo para dominar e ajeitar para finalizar em direção ao gol. Então praticamente o único lance de perigo que o Goiás teve no jogo inteiro até abrir o placar. Depois daquilo realmente só deu o Cuiabá no jogo, logo aos 17 minutos, em um cruzamento dentro da área, o Ian Souto marcando, acho que foi o Felipe Marques, acabou testando para trás, o Ian Souto batendo na trave, a bola sobrando para o Elton também livre de marcação, que acabou finalizando por cima. Já dando um susto por ali, logo ali com 17 minutos, com 20 o Goiás já tinha dois dos seus principais marcadores amarelados, tanto o Reinaldo quanto também o Matheus Salles. Volta a falar, o estilo de marcação do Goiás exige muitos dos cartões. O Goiás tem uma média de pelo menos 3
a 4 cartões por cada partida, e isso é muito resultado do meio de campo do Goiás, que fica muito exposto, querendo ou não, exige, né, mais faltas para matar a jogada dos seus defensores. Em relação ali ao Goiás, principalmente na questão que eu falei, né, de chutar muita bola para frente. Dos 24 aos 27 minutos da primeira etapa, eu até marquei aqui, o Goiás errou 3 saídas de bolas consecutivas. Um passe do Elvis, que ele não conseguiu dar profundidade, também aquela bola que sobrou para o Vinícius ali na beiradinha do campo, ele tocou mal para a entrada ali do meio de campo, e outro passe também errado do Tadeu. Isso tudo, né, em um período menos de 4 minutos, o Goiás, três passes errados consecutivos. Depois disso, realmente o Goiás ainda assim um pouco abatido no jogo, não conseguia tentar fazer nada, né? Nem cruzamento, nem bola aérea, nem nada disso. O Cuiabá até chutou mais uma outra bola que resvalou na trave, uma finalização muito perigosa do Rafael Gava, isso com 41 minutos ainda do primeiro tempo, realmente ele assustando o goleiro Tadeu, o que já deixou claro, né? O Goiás saía sim em vantagem, apesar de estar jogando em casa. Cuiabá mereceu vencer esse primeiro tempo contra o Goiás na Serrinha e praticamente para o segundo tempo uma outra perspectiva. Não quer dizer que o Goiás melhorou demais o seu duelo, muito pelo contrário, apenas as substituições do Jair Ventura que foram muito bem feitas. Então ficou até com um saldo assim aliviado, porque era assim para o Cuiabá ter vencido esse primeiro tempo se tivesse um pouquinho mais de sorte, porque o Goiás realmente não jogou nada, não criou nenhuma jogada, não tentou uma finalização, um lance diferente. O Dieguinho, eu acho que é um cara que tem que jogar principalmente no meio de campo do Goiás, porque é o único que tenta fazer uma jogada de um pouquinho mais de profundidade. Quando ele atua na lateral direita, acaba ficando muito sem alternativa em relação ao que ele poderia fazer no meio de campo. Já consegui comentar bem sobre o que foi o primeiro tempo. Agora, em relação ao segundo, méritos para o Jair Ventura, que mesmo escalando ali o Luan Dias, não deu certo no primeiro tempo, logo já fez a mudança, colocou o Dadá Belmonte no seu lugar, o Dadá para jogar mais como um ponta direita, e o Caio Vinícius também entrou na vaga do Matheus Salles, que já estava amarelado. O Goiás voltou um pouquinho mais organizado na marcação. Não queria dizer que era um time ofensivo que a qualquer momento iria marcar um gol, muito pelo contrário, o time ainda bem tímido, bem acanhado em relação à parte ofensiva, mas bem mais organizado. Não deixava o Cuiabá dar aquelas espetadas muito livres, como aconteceu, por exemplo, na primeira etapa, ou principalmente na bola aérea, que é um dos fortes também da equipe mato-grossense. Então o Goiás não chegou a levar tantos sustos. Vejo um ponto negativo pelo lado do Cuiabá, mesmo jogando fora de casa, uma equipe tradicional também como é o do Goiás, não vi motivos para o técnico do Cuiabá recuar tanto a equipe que foi bem superior no primeiro tempo. E isso realmente é chamar o adversário que está jogando dentro de casa com o apoio da torcida para vir para cima, né? Então o Goiás não chegou a fazer um segundo tempo brilhante, nem tão desastroso quanto foi na primeira etapa. Um segundo tempo ok, com a cara de um primeiro tempo no geral, que o Goiás faria dentro do estádio da Serrinha. Mesmo assim, as alterações, volto a dizer, muito bem realizadas pela equipe do Goiás, conseguiu ganhar um pouquinho mais de consistência no meio de campo, mas ainda assim tentando muito lançamento longo, a segunda bola realmente ele ficando sem marcação, sem muita opção também para finalização do Pedro Raul. Apesar da pouca criação, o Felipe Bastos acabou entrando na vaga do Juan, lateral esquerdo, acabou que o Dadá Belmonte continuou lá na ponta direita e o Caetano meio que veio para a lateral esquerda, fazendo aquela função de lateral. Foram poucos minutos assim, até novamente o Jair Ventura identificar essa falha na marcação, até mesmo na criação das jogadas. O Dieguinho tenta dar um chute para o gol, o primeiro do Goiás no segundo tempo, já com 30 minutos, uma bola que ele acabou ali pegando na sobra, finalizando de fora da área e a bola passando por cima. Aquilo ali já foi um ponto assim fundamental para o Goiás dentro do jogo, para chamar a torcida de volta para o duelo. Realmente o torcedor empolgando, né? Não pôde contar hoje, por exemplo, com a sua bateria, com as suas faixas, mesmo assim, no grito mesmo, né? Ajudando ali nos últimos 15 minutos do Goiás para conseguir a vitória. Entrou também o Danilo Barcelos na vaga do Elvis, ou seja, logo o Jair Ventura percebeu que não iria dar tanto resultado, com o Caetano na lateral esquerda, voltou com um esquema de 3 zagueiros, apesar de parecer um recuo, deixou os meus campistas um pouquinho mais soltos, Danilo Barcelos na lateral esquerda, volta o Caetano e deixando o Dadá Belmonte lá na ponta direita. Além disso, o Renato Júnior entra na vaga do Vinícius. Achei uma substituição também inteligente. Ele viu que não ia dar jeito, o Goiás não iria começar a tocar a bola de uma hora para outra, ia realmente ser nessa base de lançamentos, então pelo menos deixar duas das torres, né? Tanto o Pedro Raul de um lado, quanto também do outro, do Renato Júnior. Pode ser um jogo feio, horroroso, enfim, todo mundo tem a sua opinião a respeito disso. Gostaria de ver o Goiás tocando muito mais a bola, se impondo contra os adversários, mas o Jair Ventura, dentro do jogo que ele tem à disposição, do seu time também, consegue ser um técnico que muda bastante o time. Se uma coisa não está dando certo, ele não espera muito para fazer essa alteração, e foi fundamental, né, com essas duas entradas. Foi muito bem, tanto o Danilo Barcelos, que deu o passe em direção ao lançamento
para o Dieguinho, que acabou cruzando, né, para o Pedro Raul pegar de primeira. Gol do Goiás ele já depois dos 35 do segundo tempo, uma partida que não parecia que o Goiás ia vencer. Já estava até preparado aqui para gravar um vídeo mais com a cara de empate, até mesmo em relação do que foi o primeiro tempo, já seria um resultado até ok, né, já que o Goiás realmente fez por merecer, estava com a cara de querer tomar um gol ainda naquele primeiro tempo. Passe ali do Dieguinho, que foi realmente uma das referências do Goiás nesse jogo no estádio da Serrinha, e gol mais uma vez do Pedro Raul, praticamente ele é o único que marca gols pelo lado do time esmeraldino. Não é um cara bom de bola, eu sempre volto a falar isso aqui do Pedro Raul, não é um cara brilhante, ele não costuma dominar muito bem a bola, o passe dele também é bem limitado, o seu cabeceio também não é o seu mais forte, mas na finalização é um cara assim que acerta a bola como poucos no Campeonato Brasileiro. Ele precisa de muito pouco para fazer um gol, não foi diferente, a bola batendo ali de primeira, né, após o cruzamento do Dieguinho, fundamental para abrir o placar. E o Cuiabá, novamente, assim, é um erro que eu vejo muito aqui no futebol brasileiro. O Cuiabá pecou demais nisso, né? Nesses 2 pontos que praticamente entregou, fez de tudo para o Goiás também atacar no segundo tempo. Tanto recuar o seu time demais, não tinha necessidade disso. O Cuiabá fez um bom primeiro tempo, foi assim realmente uma chave fundamental para o Jair Ventura olhar e falar: opa, esse time aqui quer que a gente ataca, vamos tentar fazer as alterações nesse sentido. E o Alan Imperiu, né, o zagueirão argentino, que já tinha tocado na bola do Tadeu ali ainda no primeiro tempo, tomou o segundo amarelo com 38, realmente assim, a inteligência, né, do jogador sul-americano às vezes é bem questionável, né? Foi expulso, deixando o Cuiabá com 1 a menos, aí deixou o Goiás um pouquinho mais tranquilo para fazer o seu jogo. Conseguiu segurar a bola até que lá na frente, não cedeu, por exemplo, muitos escanteios. Se eu não me engano, depois que o Goiás abriu o placar, só cedeu um escanteio para a equipe do Mato Grosso. Além disso, né, conseguindo tancar também as suas bolas aéreas, já que, por exemplo, estava com Felipe Bastos, Caio Vinícius e os 3 zagueiros, ou seja, marcou o gol na hora certa. Então, praticamente não criou assim nada de muito perigoso, exceto pelo lado do Goiás. O Dada Belmonte acabou finalizando uma bola para fora, ali do lado direito. No lado esquerdo, o Renato Júnior também tentou pegar uma bola de pé trocado, né? Acabou finalizando na direção contrária, mas quando abriu o placar, o Goiás conseguiu fazer um jogo um pouquinho melhor, muito também por conta ali da fragilidade do Cuiabá, que acabou abrindo mais o seu time e tendo um jogador a menos nos minutos finais. Partida fraca, realmente horrorosa, o Goiás não jogou praticamente nada, até os 30 do segundo tempo, uma das piores partidas do Goiás nesses últimos anos. Entretanto, num jogo desse tão fundamental, que volto a dizer aqui para vocês, né, em um campeonato onde 1, 2, 3 pontos, quiçá, né, são tão fundamentais em relação à fuga do rebaixamento, essa vitória assim, não poderia ser de outra forma, né? Realmente o resultado excepcional. O Goiás, que já havia feito, por exemplo, um ótimo jogo, gostei demais do jogo contra o Atlético Goianiense, não venceu, né? Um empate fora de casa, outros modos pela Copa do Brasil, mas agora mesmo fazendo um jogo terrível, vence, né? Esse duelo direto, fundamental. A torcida também apoiou, não consegui ver quantos torcedores que tinha hoje dentro do estádio da Serrinha. Pode até deixar o seu comentário aqui para agregar também no nosso conteúdo, mas eu acho que tinha pelo menos uns 8 a 9 mil torcedores, bem ok, né? Para um jogo nesse domingão contra o Cuiabá. Então realmente fez sua parte, não vinha fazendo um grande jogo assim, mas principalmente, né, a pontuação é fundamental nesses jogos diretos. O Goiás, que chega agora aos 17 pontos, 14ª posição, tem a mesma pontuação de Ceará, que é o 15º, e o Atlético Goianiense, 13º, os dois também com 17 pontos, empataram nessa rodada por 1 a 1. Abre 2 pontos em vantagem do América Mineiro, que é o primeiro time dentro do Z4, inclusive o próximo adversário do Goiás no outro domingo. Pelo menos o Verdão tem nessa semana inteira livre para treinamentos, enfrenta a equipe do América, que atualmente é o primeiro time dentro do Z4 com 17 pontos. Inclusive, abre uma boa diferença em relação ao próprio Cuiabá. O Cuiabá permanece em 18º, 13 pontos, já são 5 de diferença, né? Ótima pontuação para o Goiás. Realmente, assim, que eu já havia falado com vocês, né? O time é muito limitado, até mesmo se a gente comparar hoje, eu não sei vocês, né? Mas todo mundo que assiste um pouquinho mais de futebol consegue reparar no banco de reservas do Cuiabá. Os caras tinham, por exemplo, o Alisson do Vila Nova, que fez uma boa campanha na última Série B, tinha o Rodriguinho, Valdívia, acho que o Igor Cariús também, lateral esquerdo, aceitável, outras peças também de reposição para o meio de campo e o ataque. É uma diferença assim absurda. Pode ser que no 11 a 11 seja até equipes parecidas, mas que realmente, no geral, no elenco, faz uma diferença danada. E o Goiás precisa se reforçar demais nesse segundo semestre, né, a partir do dia 18 de julho, para a sequência do Brasileirão, senão o Jair Ventura não vai conseguir fazer esse time realmente tirar leite de pedra em todas as partidas. Uma vitória assim fundamental. O Goiás chega a 17 pontos. Eu diria que pelo menos mais 2 vitórias nesses últimos 5 jogos aí que teremos, né, até a finalização do primeiro turno. Já é uma pontuação assim excelente para o Goiás. Eu vou falar real para vocês, até mesmo se tivesse o empate hoje, né,
por 0-0. Na minha opinião, pelo que vem jogando o futebol do Goiás, que até conseguiu fazer uma outra partida aqui, a gente tem que pensar no longo prazo, né? Não é essa coisa, eu nunca fui assim, ganhou, vamos pra Libertadores agora, rumo ao título, e perdeu, é o pior time do mundo. Nunca gostei de tratar o futebol dessa forma, mas na minha opinião o Goiás é um dos 3 piores times, tanto de elenco quanto também de orçamento, até mesmo da qualidade de jogo nesse campeonato nesse campeonato brasileiro. A diferença é que o Goiás tem o Jair Ventura, que é um cara que está assim, motivando demais os jogadores, faz a substituição na hora certa, tem também uma boa relação com os atletas e a diretoria, vem sendo assim uma peça fundamental do Goiás contra esse rebaixamento. Então, eu acho que chegando até na 19ª rodada, né, contra a equipe do São Paulo, o Goiás pontuando pelo menos 23 pontos, que no caso seria a metade de 45, né, que é 23 vezes 2, daria 46. Eu acho que já é uma pontuação bem aceitável para buscar a permanência no segundo turno do Brasileirão e principalmente reforços. Se não chegar reforços, acho praticamente impossível o Jair Ventura com esse time conseguir uma colocação melhor do que, por exemplo, uma 16ª colocação. Seria no máximo, né, o limite do Goiás, mas realmente precisa contratar pelo menos mais 6 jogadores, pelo menos uns 2 zagueiros, mais uns 2 meias e uns 2 jogadores pelos lados do campo. Os próximos jogos do Goiás, domingo, outro jogo direto contra o América Mineiro, lá em Belo Horizonte, partida no domingo às 6 horas da tarde. Depois, no outro sábado, enfrenta a equipe do Atlético Paranaense, 8h30 dentro da Serrinha, jogo também que dá para pontuar. Se o Goiás conseguir, por exemplo, fazer 4 pontos nesses 2 jogos, realmente já vai conseguir aliviar bastante a sua barra para a reta final do primeiro turno. Depois disso tem o Atlético Goianiense, né, nas oitavas de final da Copa do Brasil, para finalizar o primeiro turno. Juventude fora, Fluminense em casa e São Paulo fora de casa. 3 jogos bem diretos, né, tanto contra o América Mineiro, contra o Juventude, e só, né, os outros são em casa, dá para pontuar tanto contra o Atlético Paranaense, quanto também diante do Fluminense. Jogos complicados, mas que realmente, como eu falei, se o Goiás conseguir pelo menos mais 2 vitórias nesse primeiro turno, acho que já encaminha bem para o Jair Ventura contar com novos jogadores dentro do seu elenco e conseguir fazer ali, quem sabe, até mesmo um segundo turno um pouquinho melhor, voltando alguns jogadores que tiveram suas lesões, né, o próprio Nicolas e o Apodi, que nem ficaram nesse banco de reservas, nesse jogo contra o Cuiabá, e principalmente mais uns 6 reforços aí que a diretoria vai ter que tirar a mão do bolso, senão realmente é muito mais caro jogar a Série B de novo, né, no ano que vem. Enfim, um jogo que realmente é a cara, né, do Goiás nesse campeonato brasileiro. Não chegou a fazer uma partida brilhante, mas visto a pontuação, visto o adversário tão direto nessa noite de domingo, acho que aí o resultado foi excepcional para os objetivos do Verdão. Tem o América Mineiro no próximo final de semana, joguinho já com a cara que o Goiás gosta, de tentar encaixar um ou outro contra-ataque e quem sabe também saindo com mais 3 pontos lá em Belo Horizonte. Realmente seria um baita resultado. Essa rodada também que foi muito boa, né? O Juventude empatou com o São Paulo, apesar de um jogo fora. Juventude ficou bem mais lá atrás, né? Com 11 pontos. Fortaleza levou uma virada já nos minutos finais contra o Atlético Mineiro. O Goiás vence o Cuiabá. O América perdeu para o Flamengo. O Coritiba também levou uma goleada do Internacional. Ou seja, uma rodada positiva do Goiás, que conseguiu, obviamente, né, fazer o seu dever de casa com esses 3 pontos diante do Cuiabá. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre essa partida. Realmente uma vitória sensacional do Goiás, apesar de não ter jogado quase nada, né, até os 30 minutos do segundo tempo. Mesmo assim, o importante são os 3 pontos, bola na rede. Pedro Raul, que chega à vice-artilharia do Campeonato Brasileiro, já tem incríveis 7 gols com esse time bem limitado do Goiás. É só chegar a bola nele, né, que vem guardando. Quero saber sua opinião também sobre essa avaliação, né, do que foi esse Goiás 1, Cuiabá 0. Na 14ª rodada do Brasileirão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Amanhã já quero trazer várias notícias sobre os bastidores da bola da equipe esmeraldina. Além disso, confira o nosso canal de cortes que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição e o link da Sorte GoBet para você já começar a fazer as suas apostas esportivas já nessa próxima semana e faturar uma grana extra. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!